Então eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz assim: e chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogaram-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos. Indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez Jesus tocou com suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto para mim é um tanto quanto enigmático. A gente percebe o texto, Jesus Cristo fazendo uma coisa que não era muito comum. Já imagina você, alguém que de repente chega próximo de você e diz: em nome de Jesus você vai ser curado, mas com isso cospe na mão e passa a mão nos seus olhos. Você imagina um negócio desse, não é? Jesus Cristo, ele estava muito além da letra da lei, além dos costumes, e Jesus Cristo faz uma coisa muito interessante, faz isso, cospe e faz dele, e ele é criticado justamente por isso, porque nesse processo de cuspir, ele estava meio que trabalhando no momento que não podia trabalhar, e ele é criticado por isso, segundo outros textos, outros lugares no Evangelho Sinótico desse texto aqui. E é interessante que esse homem veio trago então pelas pessoas para que Jesus Cristo pudesse tocar, e ele então tomou o cego pela mão, conduziu para fora da aldeia, individualizando a vida desse homem, e Jesus Cristo então cospe nos olhos daquele homem e impõe a mão, e Jesus Cristo então faz uma pergunta que é um tanto quanto estranha, sendo ele Deus Todo-Poderoso, sabendo de todas as coisas. Ele diz: vês alguma coisa? E o homem simplesmente diz: eu vejo, em outra tradução, os homens como árvores andando. Aquele homem estava vendo de forma um tanto quanto parcial. Eu estava um dia vendo no Facebook e vi então uma senhora, uma jovem que havia levado um tiro de borracha no olho esquerdo, e ela estava com o olho, ficou cega de um olho. E de repente alguém fez um comentário dizendo assim: que bom que ela furou o olho esquerdo, agora ela vai conseguir enxergar com a direita, fazendo a brincadeira com a questão política. E eu pego então o perfil daquela moça e fui ver o perfil daquela mulher. Ela dizia ser meninas dos olhos de Deus, serva de Deus, amada pelo Senhor. E eu comecei a entrar em crise, como que uma pessoa que se diz ser amada do Senhor e ter comunhão com o Senhor, consegue ter tanta maldade no coração, a ponto de não ver a dor daquela jovem de 21 anos, que levou um tiro nos seus olhos, e ela então brinca com a questão política, sem ter nenhum amor para com aquela vida. A mesma situação eu vejo quando eu olho nas igrejas evangélicas e vejo pessoas que estão sempre dizendo que nós, os negros, estamos com vitimismo, quando nós lutamos por igualdade nessa nação. E aí quando eu olho para esse texto, eu percebo que muita gente está assim, olhando de forma parcial as situações da vida. Como este homem aqui, alguém que foi até tocado por Jesus, mas precisa ser tocada novamente, para que possa ver de fato a realidade em que nós estamos inseridos.
Eu queria então, rapidamente, através dessa reflexão rápida, ir a esse, me ajude aí, por favor, ir ali naquela apresentação. Eu sei que muitos não vão conseguir enxergar, mas eu vou então dizer algumas coisas rapidamente que já aconteceram neste Brasil, para que os negros estivessem na situação que estamos hoje. Eu queria que você estivesse olhando isso, quem sabe, através dessas lembranças, não conhecimento, mas dessas lembranças que você vai ter hoje pela manhã, sobretudo aqueles que talvez estejam aqui ainda vendo os homens como árvores andando, possam sair daqui de fato enxergando e sendo tocado pelo Jesus que busca a justiça. Pode passar mais uma vez então. Aí, então eu quero ampliar a sua visão. Hoje está sendo diferente, geralmente não é assim, eu chego ali e falo, o pastor Vitor. Então hoje é um pouquinho diferente porque é um dia especial para a gente. A gente vê aqui a data de 1888, vocês lembram lá na escola? 1808 foi a chegada então da corte portuguesa no Brasil. Cerca de 10 mil pessoas chegaram no Brasil e aí tudo começou. Em 1822, o poder da Inglaterra, para que o espanhol, ou para que os portugueses pudessem chegar aqui, eles chegaram ajudados pelos ingleses. Chegaram ajudados pelos ingleses porque os franceses estavam invadindo Portugal e os ingleses então ajudaram os portugueses naquela luta, naquela possível guerra, e eles trouxeram à corte essas 10 mil pessoas, inclusive dando 600 mil libras para o governo português, e eles vieram para cá. Com isso, Portugal ficou nas mãos completamente dos ingleses. Em 1822 seria o ano de reconhecimento do Brasil enquanto Brasil. E aí, então, nesse processo, os ingleses já estavam começando a forçar os portugueses a ter uma postura diferente sobre aqueles que aqui estavam. Em 1826, 23 de novembro, há o tratado que é revogado em 13 de março de 1827, um tratado que é revogado porque a Inglaterra já estava pedindo para que esse reconhecimento acontecesse, já estava pedindo que a postura dos portugueses fosse diferente, sobretudo para aqueles que já estavam aqui, os indígenas, e dos negros que já estavam chegando, os negros que estavam vindo. E aí então a Inglaterra exigiu que em 1831 houvesse um final do tráfico escravo no Brasil. A abolição deveria acontecer em 1831. Ela aconteceu quando? 1888. E aí então surgiu, por causa da relutância do governo português, do governo brasileiro, no caso agora ali, surgiu aquela lei que vocês já ouviram falar, de lei Bill Harding, que exigia então o final do tráfico, inclusive dando poder aos ingleses de tomar, prender a tripulação e enforcar os capitães, o capitão, enforcar todos que estivessem traficando. Então, e eles seriam julgados por ingleses. Essa era a base, então, dessa lei Bill Harding. E então, em 1886, houve a libertação de Cuba. Depois, então, 1886 também, a supressão da pena do açoite do Código Penal. Então, havia então açoites determinados para os negros. Então, essa lei foi suprimida. Pode passar mais uma vez, querido. Então, meus queridos irmãos e amigos, 1831 até 1888, surgiu leis para inglês ver. Já viu essa expressão? Com certeza, né? Leis para inglês ver. Eu coloco leis para inglês ver e o preto gemer. E por que isso? Em 1850, Lei Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro, foi o final do tráfico de escravo.
Isso não quer dizer que ele não tenha continuado, pelo contrário, ele aumentou muito nesse país. E depois ele se tornou interno. Do Rio de Janeiro passavam para São Paulo, de São Paulo passava para Bahia, e ele misturava, então eles misturavam as nações negras cada vez mais. Estava acontecendo em 1850. Mas em 1850 aconteceu uma lei que foi terrível para os negros no Brasil, chamada Lei da Terra. Os negros não podiam comprar terra nesse país. Isso foi terrível para a população negra brasileira. Em 1854, você pode encontrar, talvez na internet você não encontre, mas o decreto da escola pública no Brasil. Decreto da escola pública no Brasil, no artigo 69 desse decreto, está escrito assim: meninos e meninas que não podem estudar na escola pública brasileira. Está lá escrito no artigo. Escravos, não, pretos, ok? Meninos com moléstia, sarampo, varíola e outras coisas, e meninos e meninas não vacinados. Aí você faz uma pesquisa daquele período, as crianças negras não podiam ser vacinadas, e portanto pegavam moléstia, sarampo, varíola e outras, e portanto não podiam estudar na escola. A escola pública brasileira não foi feita para a população preta. Essa era mais uma lei para o preto gemer. Aí teve a Guerra do Paraguai em 64 e 70, que todos os negros que foram obrigados a irem para esta guerra, isso aconteceu também com os negros do Paraguai, aconteceu também com os negros do Uruguai, lá também tem negros, e os negros foram obrigados a irem para a guerra com a certeza ou a promessa de que ao chegarem aqui eles seriam libertos, teriam alforria. Em 1871 houve a lei do ventre livre. Vocês já ouviram falar dessa lei do ventre livre? Quem já ouviu falar dessa lei? Todo mundo ouviu falar dessa lei. Que lei maravilhosa, né? Essa lei foi muito legal, porque ela fazia o quê? Libertava as crianças nascidas a partir daquela data. Amém? Lei do engano. Sabe por quê, meus irmãos? As crianças só podiam ser libertas com 21 anos de idade, quando atingiam a maioridade. Foi mais um golpe. Aliás, nós estamos acostumados, né? De golpe em golpe a gente vai vivendo. A gente está experimentando um deles. É de golpe em golpe que a gente vai existindo nessa nação. Mas é interessante que essa lei, então, não é uma lei que a gente tenha ouvido de fato. A lei Saraiva Cotegipe, a lei do sexagenário, 1885, com 60 anos, o homem estava livre e podia caminhar à vontade pelas ruas, quando obviamente ele chegava a 60 anos. Imagina isso, nos idos de 1800, as pessoas não conseguiam, depois de tronco, depois de separação da família, depois de tanto sofrimento, óbvio que muitos deles, e a maioria, não conseguia chegar a 60 anos. Isso é somente para o inglês ver. E aqui também, em 1886, 80, 86, a gente está escrito ali, charqueadores de Pelotas e os escravos. Eu coloquei isso aqui porque lá no sul é interessante, porque havia os charqueadores de Pelotas, era conhecida como lugar de fazia muitos charques, vendia charque para a Europa e tudo. Só que quem estava trabalhando como charqueadores era considerado livre, mas se ele saísse da fazenda, ele era considerado escravo. Mais uma situação para os negros. E aí aconteceu a Lei Áurea em 1888, que libertou mais ou menos, na verdade, 800 mil pessoas. Isso é a Lei Áurea geral, porque a gente vai ver algumas abolições que já tinham acontecido em outros estados. Mas logo depois que criaram a Lei Áurea, criou-se uma outra lei, 1889, a Lei da Vadiagem, que determinava que se alguém estivesse depois de 10 horas nas ruas, seria preso. Quem é que estava nas ruas? Os brancos ou os pretos? Ou os pretos ou não pretos? Vamos colocar assim, né? Era a maioria da população negra que estava na rua. Então, todas as leis, há um autor chamado Atili Mambembe,
e ele escreve um livro, A Crítica da Razão Negra, um livro muito interessante, onde ele fala que a questão fundante no Ocidente é a questão do negro. Todas as políticas existentes no Ocidente têm a ver com a questão racial. Não é mimimi, é política brasileira que criou uma coisa que a gente chama de racismo estrutural, que deixa o negro em suspeição a maioria das vezes. Pode passar, querido, vamos passar um pouco mais rápido. Então, o Brasil é o único país que não indenizou seus negros após a escravidão. Pode passar mais uma vez. E aí, então, tem ali os primeiros estados a abolir a escravidão no Brasil: Amazonas, Pernambuco, Ceará e o Rio Grande do Sul, com essa questão desde que não saísse das fazendas, como nós colocamos. Pode passar mais uma vez. Aqui nós temos alguns abolicionistas que a gente gosta muito, sobretudo Luiz Gama, que foi um grande lutador, foi escravizado, vendido pelo seu pai, foi escravizado, e é interessante que ele se tornou um advogado, um jurista da época, mas ele só recebeu o título dele em 2007, um título póstumo, por causa do trabalho dele, mas ele já fazia um trabalho de libertação de muitos negros. Ele influenciou outros, como José do Patrocínio. José Bonifácio era um lutador, mas ele achava que tinha que ser gradativo a abolição, para que os senhores de escravos não perdessem, eles tinham que ser indenizados. André Rebouças lutava por uma reforma agrária, mas ele também não foi muito ouvido. Joaquim Nabuco também tinha essa visão de que tinha que ser um pouco mais gradativa, mas depois da abolição ele reconhece que a abolição não foi algo muito bom para os negros no Brasil. Aí tem Antônio Bento, Rui Barbosa, Castro Alves, que através da poesia lutava contra a escravidão. Só alguns nomes. Pode passar, querido, rapidamente. E aí esses abolicionistas usavam estratégias, por exemplo, a desobediência civil, fazendo reuniões que não se podia fazer, mas eles faziam essas reuniões. Sabotagem de propriedade de escravos, eles ajudavam os escravos na fuga, e também relações com abolicionistas ingleses, eles tinham essas relações. Pode passar, querido. Os objetivos desses abolicionistas eram dar uma boa escola para os negros e brancos, enfim, para toda a sociedade brasileira, ter reforma agrária, onde os negros pudessem também ter as suas terras, e também ter um sistema de oportunidade que valorizasse toda a população, branca e negra, ou negra e não negra. Surgiram então problemas de abolição, a não inclusão dos negros na sociedade de fato. Por isso que a gente tem esse problema de visibilidade dos negros. Mas coitado, é só trabalhar, é só fazer isso. A gente tem que fazer isso, é claro. Mas é claro também que a gente sabe que existe um sistema. Há uma diferença muito grande entre racismo, preconceito e discriminação. O racismo é uma doutrina que estabelece que uma raça é superior à outra. O preconceito é um preconceito, tem um preconceito. Um dia eu estava lá em São Paulo, no ônibus, lá numa quebrada lá brava, e aí então entraram três negões com aquele cabelo. Lá em São Paulo é bem diferente até daqui. Os caras usam cabelos assim, como alguns têm aqui, né? Cabelos grandes assim, alguns pintam de azul, de vermelho, um negócio assim. E eles entraram. Quando eles entraram, eu gelei, falei, pensei, perdão, perdeu, negão, perdeu. Estou ferrado, vou ser assaltado agora. Aí eles sentaram ao meu lado ainda, eu gelado. Aí eles começaram a falar, que culto abençoado, como Deus falou no meu coração. Aí Deus falou no meu coração, toma, negão, deixa de ser preconceituoso. É um preconceito. Racismo é uma doutrina que estabelece lá dentro da socialização do sujeito que ele é superior ao outro. E a discriminação é algo sistêmico. É algo sistêmico que coloca uma população em suspeição. É uma discriminação. Há uma discriminação com os favelados. Quando entra em um lugar, tu é favelado, percebe, não sei o quê, já cria uma dificuldade. É como meu filho, que estava lá em Fortaleza, e de repente perguntou a hora uma senhora, e a senhora segurou a bolsa e saiu correndo, literalmente. Lá em Fortaleza mesmo eu estava, uma senhora passou por mim e fez o sinal da cruz. Aí eu pensei, ela deve ser devota de São Benedito, né?
deve ter olhado para mim assim, ou ele deve ter feito sinal da cruz, não sou ridículo. Mas eu fiquei ali absorto, uma suspeição existe. Isso é discriminação sistêmica. Isso não é vitimismo. Isso não é vitimismo. Isso é muito sério para a população negra brasileira. E aí, então, esse racismo sugere, então, esse racismo estrutural que a gente já, então, conversou. Pode passar, querido. E aí teve mais um golpe no Brasil, que foi em 1889, a criação da República, que foi um golpe contra os abolicionistas. A República favoreceu a oligarquia no Brasil, os senhores de engenho, os donos de fazenda, isso que criou a República no Brasil. Aqui não que seja a República uma coisa ruim hoje, mas no momento em que ela foi criada, foi um golpe dado para que os senhores de escravos não tivessem dificuldade de continuar crescendo. Rui Barbosa teve que mandar queimar todos os documentos relacionados à escravidão. Ele era ministro da Fazenda e ele queimou tudo. E a gente não conhece nem a nossa história, de onde a gente veio. Porque ele não fez isso com maldade, ele estava preocupado que os senhores de engenho estavam querendo indenização por cada cabeça comprada, a mercadoria comprada, que eram os escravos, eram os nossos ancestrais. A eles todo respeito e toda honra, porque eles resistiram para que nós estivéssemos aqui. Pode continuar, querido, rapidamente. Então, nesse período, a gente entra no processo do protestantismo. E aí a gente tem o protestantismo de imigração, os luteranos, anglicanos, valdenses, menonitas, entre outros. E depois a gente tem um protestantismo de missão, os congregacionais, que foi a primeira considerada pela historiografia brasileira, a primeira igreja brasileira, a igreja de Herbert Calley, que era até um abolicionista no seu pensamento e tudo, mas ele tinha que se aproximar da elite para continuar pregando o evangelho. Então, os congregacionais, os presbiterianos, os metodistas, episcopais e batistas, eles vieram para cá, já vieram do sul dos Estados Unidos. A igreja metodista teve um racha lá, criou uma metodista episcopal do sul. O racha que acontecia lá era por causa da questão racial. A igreja batista também houve houve uma divisão, houve uma guerra de secessão, e os que vieram para cá eram todos escravocratas. Os batistas trouxeram escravos para o Brasil e muitos pregavam dos púlpitos tendo seus escravos. Isso acontecia também com o metodista, acontecia também com a igreja presbiteriana. Algumas pessoas surgiram, como Eduardo Pereira, que era um pastor presbiteriano fantástico, que depois criou a igreja presbiteriana independente. E a questão, além da maçonaria, a questão fundante era a questão racial. Ele então era um abolicionista que começava a pregar contra tratar seres humanos como propriedade. Então, essa é a igreja aqui que a gente vê, igreja congregacional, presbiterianos, metodistas, batistas, episcopais, são mais ou menos assim a chegada dos protestantismos históricos, segundo a historiografia. Mas há uma igreja, 1665, Igreja Potiguara, é uma igreja que surgiu lá no Ceará, a primeira igreja evangélica, que na verdade não está na historiografia, que é a primeira igreja protestante no Brasil, liderada por Pedro Poti e Paruapaba, dois indígenas que foram para a Holanda, se educaram lá e aprenderam holandês, inclusive, e vieram com a doutrina reformada, calvinista da época, e eles criaram então essa igreja que durou de 65 a 69. Também em Pernambuco, em 1846, surgiu Agostinho Pereira com o Divino Mestre, chamado Divino Mestre, onde ele começou a ler a Bíblia, e montou um grupo de 300 pessoas, de escravos, e começaram a ver na Bíblia a libertação que eles podiam ter com o Senhor, mas infelizmente eles foram todos mortos, todos assassinados. Essas igrejas, elas estão na pesquisa da Jaqueline de Souza, que já virou livro também, e do Marcos Carvalho, que também é lá de Pernambuco. Você pode ver, mas faz parte da teologafia brasileira evangélica. E aí então surgiu as igrejas pentecostais, rapidamente. Surgiu as igrejas pentecostais, a igreja Assembleia de Deus, influenciada por William Seymour, lá nos Estados Unidos. Não dá para muito entrar nesses detalhes, mas você deve ter ouvido falar. Surgiu então a Assembleia de Deus, aliás, a primeira não foi a Assembleia de Deus, foi a cristã,
a Igreja Cristã do Brasil, surge primeiro, depois a Assembleia de Deus. Todas essas igrejas foram influenciadas por o que estava acontecendo na rua Azusa 212, lá em Los Angeles. Um negro que estudava num instituto, e o dono do instituto falou assim: ele pode estudar, mas como ele é preto, ele tem que estudar no corredor. Então ele ficou do corredor estudando, lá no corredor, aprendendo, e as pessoas fizeram uma roda e todos foram tomados pelo Espírito Santo, como os pentecostais falam, receberam o batismo do Espírito Santo. Só que aquele dono do instituto, né, racista, ligado a Ku Klux Klan, também não imaginava que aquele negão também podia ficar lá cheio de Espírito, né? E ele também recebeu lá, como entendem eles, o Espírito Santo. E ele começou numa igreja metodista africana abandonada, colocando música negra naquela igreja, e aí a igreja foi crescendo, desenvolvendo, e todas as pessoas que vieram para cá, começaram as igrejas aqui, passaram antes por esta igreja. Então, o Francesco da Igreja Cristã do Brasil, o Gunnar Wingli, não é? Gunnar Wingli também passou por lá, e bem, embora tenham vindo da Igreja Batista Sueca, que o pastor dessa igreja também tinha ido lá em Los Angeles. Então, através de um negro, começou a acontecer uma coisa extraordinária nas igrejas, e as igrejas começaram a desenvolver uma liturgia completamente diferente. Volta um pouquinho, filho, só um pouquinho. E aí então surgem essas igrejas clássicas. Essas igrejas autóctones são igrejas como o Brasil para Cristo, desculpe-me, o Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor. Essas igrejas são igrejas que surgiram aqui no Brasil, e aí infelizmente não dá para entrar muito em detalhes dessas igrejas. Depois surge aquilo que Bonfrestos chamam de neopentecostais. São os neopentecostais, essas igrejas que estão mais aí, começando pela Universal do Reino de Deus e tantas outras. Pode passar, querido. E aí a minha pergunta que fiz é justamente isso: os negros realmente estão libertos? E aí a gente vê aqui rapidamente a desigualdade entre brancos e negros no Brasil. Vocês podem perceber, não vou falar muito de números aqui, mas vocês podem perceber que isso aqui é o índice de desenvolvimento humano, a qualidade de vida, 2000 2010. Então, depois de 10 anos, os negros, laranja ali, os negros puderam ter as condições de vida parecida com os brancos há 10 anos antes, em relação a todos os brancos e negros. Pode passar rapidamente para a gente não ficar muito tempo nisso. Aqui então tem a área da educação, a desigualdade na área da educação. Pode passar, querido. A longevidade, aí a gente percebe aqui, depois de 10 anos também, a aproximação de negros e brancos. Depois de 10 anos, 2000, 2010, depois de 10 anos, os negros começaram a equiparar a qualidade de vida, porque os negros são teimosos, são resistentes. Ninguém vai tirar essa negrada desse país. Tentaram fazer isso com a ideologia do branqueamento, tentaram fazer isso de diversas formas, aniquilar os pretos desse Brasil. Foi política existente nesse país, mas não conseguiram e não vão conseguir, porque a gente resiste, é nós, né? Vamos lá. Então, a questão de renda, você pode perceber diferenças também, não vou poder entrar em detalhes. Obrigado, querido. Deve ser santa essa aqui, toalhinha, só falta o chapéu agora. E a loura. Fala não, desculpa aí, galera, perdão. Que tem que ter a loura para dar certo nesse país. Mas pode passar, querido. Então, a gente vê esperança ao nascer, 73% de porcentagem, 18 e 75%. Pode passar também, não vou entrar muito nesses detalhes. Agora, mortalidade até 5 anos. Pode passar, você pode ver se você não conseguiu ler, que eu quero passar na última. Pode passar também, querido. Por favor, analfabetismo. A gente chega aqui, porcentagem também do ensino fundamental, o estudo está no IPEA, você pode procurar. Também a frequência bruta do ensino superior, 19,14% dos negros, enquanto 42,63% das pessoas brancas estão em nível superior, entre 18 e 24 anos. Mas essa questão aqui é muito séria. Morte por homicídio por cada 100 mil. Enquanto brancos morrem 16% da juventude entre 15 anos e 29 anos. Quem já passou de 29 anos aqui é preto, você é um vencedor. Enquanto está 16% dos brancos, o que é muito,
é assustador. 84% a cada 100 mil das pessoas que morrem no Brasil por ano são pessoas pretas. 84%. Será que de fato os negros estão libertos nesse país? Pode passar, querido. E aí, a minha pergunta ali, que a gente propôs nesse programa: qual a cor da sua fé? E obviamente, como algumas pessoas responderam na página no Facebook, a minha cor não tem fé. A minha fé não tem cor. A minha fé não tem cor. Que coisa absurda. A minha pergunta é: o que você está enxergando? Porque talvez você esteja enxergando os homens como árvores andando. Quando a gente vê a maioria da igreja evangélica fazendo proposta, levantando bandeira por alguém que diz que vai mandar matar e vai colocar arma na mão de todos para matar, a gente consegue olhar e perceber que a igreja evangélica no Brasil ainda não compreendeu o evangelho de Jesus. Porque eu não consigo entender. Parece que um sentimento de iniquidade tomou conta dessa nação. E a gente, como um rapaz me falou aqui quando chegou, o Fábio, disse que estava vindo Jacarezinho, Fábio, não sei, Jacarezinho, e viu 2 corpos lá estendidos no chão, e as pessoas passam quase que por cima desses corpos, como se nada acontecesse. A gente não se assusta quando 5 jovens em Maricá são assassinados pela mesma arma. A gente não se assusta. Na igreja, poucas delas se manifestaram quando a Marielle foi executada. O que é que está acontecendo com a igreja evangélica? Parece mesmo que a igreja está olhando os homens como árvores andando. Não faz parte da história da igreja a luta pela justiça, pela igualdade, pelo amor profundo e radical. A gente vê simplesmente uma igreja sendo cooptada por sistemas políticos, cooptada completamente por um neofascismo que está tomando conta dessa nação. Isso para mim me assusta muito. E eu não estou aqui, graças a Deus, não sou parte de partido nenhum, graças a Deus, nunca o farei. Faço parte do partido que querem seguir o Evangelho de Jesus de Nazaré. Amém. Isso eu estou tentando, não é fácil não, mas estou tentando. E aí, eu olho o texto da palavra do Senhor. Mais uma vez, Jesus colocou as suas mãos sobre os olhos dos homens, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Oremos, meus irmãos, para que a gente mesmo possa ver com clareza e a gente consiga discernir de fato todas as coisas que o Senhor quer realizar nesse país. Oremos para que a igreja do Senhor não seja escarnecida nessa nação, e que de fato o Senhor Jesus toque nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver de verdade. O que eu relatei aqui não são invenções, você pode encontrar em toda a literatura tranquilamente. Por isso que muitos dos nossos negros e negras, muitos deles nem se aceitam como pessoas negras, tem maior dificuldade, basta ser um pouquinho mais clarinho, já não, às vezes é aquele que é um degradê entre nós, né, que vai do mais clarinho até o último tom, né? E tem aqueles mesmo de último tom que não se veem como negros, não se aceitam como tal, e por isso então não podem compreender a imagem e semelhança de Deus, e não são usados em sua completude, porque usados por Deus mesmo, porque também se veem de forma limitada, não se veem como negros, participando sim de uma população que sofreu mesmo quase 400 anos neste país. Portanto, a gente tem resquícios, a gente tem consequências desses 400 anos ainda. Por
isso, irmãos, peço que vocês que aqui estão, peço que a nossa igreja brasileira, aqueles que já se consideram membros da nossa igreja brasileira, eu gosto de dizer isso, lembro sempre do Ismael, quando ele falou para mim, estava lá no Recife e disse que eu era da nossa igreja brasileira. Eu me senti feliz pra caramba, pelo menos um, né? Se diz da nossa igreja brasileira. Glória a Deus por isso. Mas você que se sente membro da nossa igreja brasileira, está conosco, quer estar conosco, eu quero pedir ao Senhor que ajude você a compreender de fato o Evangelho de Jesus. E você pare de ver os homens como árvores andando. E que a justiça, e a luta pela justiça e a busca pela justiça seja algo que esteja fervendo em seu coração. E que você seja usado para a honra e glória do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor.